Se olharmos atentamente para um jardim, vamos observar diversos organismos se relacionando. Por exemplo, insetos se alimentando de plantas, aranhas tecendo teias e abelhas sugando o néctar das flores. Nos ambientes naturais acontece o mesmo processo. As relações alimentares são um exemplo de relação entre os seres vivos. Produzir, consumir e decompor são três processos relacionados à obtenção de alimento. Seres consumidores são os animais. Eles não são capazes de produzir o próprio alimento, se alimentam de outros seres e por isso são chamados de consumidores. Animais que consomem exclusivamente partes de plantas são chamados de herbívoros. Os herbívoros podem ser o alimento de outros animais, de animais carnívoros. Os carnívoros, por sua vez, podem servir de alimento para outros carnívoros. Já os seres produtores, que são as plantas e as algas, produzem o próprio alimento e são encontrados tanto em ambientes terrestres quanto em ambientes aquáticos. São plantas, algas e algumas bactérias que produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Para isso, elas necessitam de luz, gás carbônico, água e sais minerais. Os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias, usam os restos de organismos como os alimentos e transformam em sais minerais e outras substâncias. Cadáveres de animais, folhas, galhos secos e fezes são exemplos de alimentos decompostos por bactérias e fungos. Já se perguntou o porquê o leão se alimenta da zebra? Tadinha! E a zebra se alimenta da vegetação e a vegetação faz seu próprio alimento? Parece que tudo está conectado. As relações entre os seres vivos são complexas, mas é possível sim entender como acontecem. Não tem rolê aleatório na natureza. A energia e a matéria consumida pelos seres vivos é distribuída entre eles mesmos no que chamamos de cadeia alimentar. Que, em outras palavras, é o processo onde um ser vivo serve de alimento para o outro. E essa cadeia transfere matéria e energia de um ser vivo para o outro, gerando um equilíbrio e manutenção do meio. Cada ser vivo tem o seu papel nesta grande sequência. Por isso, existe um tipo de hierarquia de relações alimentares de acordo com a posição que o ser vivo ocupa. São eles os produtores, consumidores e decompositores. Na cadeia alimentar, o processo de transferência de energia sempre inicia com seres produtores e termina com seres decompositores. Vamos conhecer cada um deles? Os produtores são os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. O que é mesmo fotossíntese? É aquele processo onde a energia do sol é convertida em energia química através da captura de água e gás carbônico do ambiente pelas plantas. Elas produzem substâncias orgânicas e liberam oxigênio na atmosfera. Já os consumidores são os seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento e por isso necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Tipo eu e você, sabe? E por último, temos os seres decompositores, que são muito importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Eles obtêm energia através da decomposição de organismos mortos, independente do nível trófico. Esses caras reciclam a matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao ambiente, que serão utilizados pelos produtores, recomeçando o ciclo. Que galera organizada, hein? São exemplos de decompositores os fungos, bactérias e também alguns protozoários. As relações alimentares entre produtores, consumidores e decompositores podem ser entendidas como uma série de eventos que acontecem formando a cadeia alimentar. Quando um ser vivo se alimenta do outro, ele obtém a energia necessária para sobreviver. Dizemos então que houve uma transferência de energia do animal que serviu de alimento para aquele que se alimentou. O fluxo de energia nas cadeias alimentares tem início com a energia luminosa do Sol, que é a fonte primária de energia. É dessa fonte, combinada com gás carbônico, com a água do ambiente e os sais minerais, que os produtores, como as plantas e algas, produzem seu próprio alimento. O alimento gerado pelos produtores é fonte de energia dos animais herbívoros. Os consumidores herbívoros são fonte de energia para os consumidores carnívoros.
e assim a energia presente nos compostos dos organismos vivos segue fluindo ao longo da cadeia alimentar. No final, todos eles servirão de alimentos aos decompositores. A energia transferida ao longo da cadeia alimentar é usada, por exemplo, para que os seres vivos cresçam e se desenvolvam e realizam atividades diversas relacionadas ao cotidiano e à sobrevivência deles. Nas cadeias alimentares também há uma transferência de matéria entre os seres vivos. Quando o animal se alimenta, ele ingere nutrientes do ser vivo que serviu de alimento para ele. Assim, os nutrientes ingeridos e absorvidos pelo consumidor podem ser usados no funcionamento do seu organismo e no crescimento e no desenvolvimento do seu corpo. Incêndios, desmatamento ou causas naturais podem alterar a cadeia alimentar. E os seres vivos dependem da cadeia alimentar para sobreviver. Se a quantidade de indivíduos de uma das espécies diminui muito, os outros seres serão afetados.